nós vamos continuar o estudo. A gente está, para quem não está seguindo a nossa série, o nosso propósito é o estudo sequencial do Bhagavad Gita. Esta obra, que é uma obra bastante resumida, que pertence a uma obra muito maior, chamada Mahabharata, e o Bhagavad Gita está lá dentro. Ele é um poema, tem 700 versos. Esses 700 versos são feitos em pares de versos, são dísticos. 2 versinhos, a estrofe é feita de 2 versos. Tem 700 versos dentro de um trecho do Mahabharata, tem mais 45 versos pelo lado de fora dele, fazendo ao todo 745 versos da Gita. E nós estamos estudando sequencialmente os trechos desse texto magnífico do Krishna, um texto que tem, segundo as tradições hindus, 5.200 anos, e nós vamos tomar na sequência de onde nós paramos. Na nossa última live, nós chegamos até o item 24, não foi? 22, né? Foi até o 22. Inclusive, eu ia pedir que, se possível, a Helder começasse lendo o 22 novamente. Sim, porque ele vai ser a abertura. Ele é a abertura. Nós estamos usando em português essa tradução, a tradução do Francisco Valdomiro Lawrence, da editora Pensamento. Tá? É este o livro que nós estamos usando. E eu estou usando também essa tradução em Esperanto, porque ela ajuda a tirar algumas dúvidas. E além da... Por favor, afasta um pouquinho o livro do Lawrence que você mostrou, não deu para visualizar para quem optar por ele, por favor. O livro é este. Isso, tá, legal. Esta é a capa, aqui, ó. Bhagavad Gita, a mensagem do mestre. Bhagavad significa senhor. Bhagavad é o senhor, e Gita é canção. Então, seria a canção do Senhor, né? E em Esperanto, aqui, né, a tradução que foi feita para o Esperanto chama o Bhagavad Gita de Sublima Canto Prila Semorteso, ou seja, o sublime canto ou canção da imortalidade. Bom? E a Helder já conseguiu localizar aí capítulo 2, itens 22. Sim, senhor. Você pode ler para nós, porque a gente vai começar daí. E eu estou usando também, quando necessário, essa outra tradução aqui, ó. O Bhagavad Gita como ele é. É o que diz aqui no título do... Mas é uma obra muito grossa, tá vendo? É essa obra aqui, ó, que é vendida pelos Hare Krishna na rua. Quem tem uma cidade aí onde tenha um núcleo Hare Krishna, deve ter o pessoal que vende esse material nas ruas. Tá bom? Então, esse é o material que a gente está utilizando, tá bom? Helder, está com você agora. Pronto. 22. Como 22. A gente tira do corpo as roupas usadas e as substitui por novas e melhores, assim também o habitante do corpo, que é o espírito, tendo abandonado a velha morada mortal, entra em outra, nova e recém-preparada para ele. Quer que eu leia a nota? Pode ler a nota do Lawrence. A reencarnação é uma lei universal em toda a natureza. O espírito do homem desencarnado volta, depois de um tempo de descanso, a ocupar um novo corpo, formando assim nova pessoa. Enquanto a alma não tem conhecimento espiritual de si mesma, este processo é inconsciente. Fantástico. Fantástico esse texto dele, né? Antes do comentário da Ângela, eu queria só fazer uma observação, que queria ler como está em Esperanto aqui. Em Esperanto, o texto está assim: assim como os homens
retiram as roupas velhas e colocam depois novas, da mesma forma o espírito abandona um corpo velho para entrar num corpo novo. É o que está escrito na tradução em Esperanto do Bhagavad Gita. E eu queria, antes de passar para a Ângela, que tem muita coisa a comentar sobre esse ponto, fazer uma seguinte observação. Nós, que somos espíritas, temos uma tendência, não sei de onde a gente tirou isso, a achar que a reencarnação é uma propriedade do espiritismo, que o espiritismo é o dono desse negócio, que isso não existia, que, nossa, foi um ovo de Colombo, Kardec trouxe uma verdade fantástica. Não é, gente. Não é. Não é. A verdade é velha, a verdade é velha. Nós estamos com esse livro, que é o Bhagavad Gita, que tem esse ensinamento com mais de 5.000 anos. Temos o pensamento do Buda, a Ângela conhece muito bem a doutrina do Buda, e o Buda também está assentado sobre a ideia dos renascimentos, a Cabala está assentada sobre a ideia dos renascimentos, o pensamento de Pitágoras, o pensamento de Sócrates, o pensamento da Cabala, o pensamento de Hermes Trismegisto, todos, sem exceção, assentados nesse princípio que é fundamental. Então, nós temos que rever os nossos conceitos de entender o seguinte: a reencarnação não é propriedade do espiritismo, é uma lei natural. O que é do espiritismo, isso é verdade, é a palavra reencarnação. Essa sim, Kardec que inventou. Mas aí, palingenesia, renascimento, transmigração das almas, Gilgulin Neshamot, como vocês quiserem chamar, vocês podem chamar. Ciclo das almas, que é como os judeus chamam. Gilgulin Neshamot, ciclo das almas. Pode chamar. Reencarnação realmente é um termo espírita, mas já caiu no senso comum. Eu só queria fazer essa observação, Ângela, para tirar essa ideia de que o espiritismo é o dono, está do braço do espiritismo, que se a pessoa tem visão de reencarnação, ela necessariamente é um espírita. Mas eu passo para você trazer as suas contribuições sobre isso aí. Era por essa linha mesmo, Jorge, que eu ia comentar, né? Porque aí, nessa listinha ali de reencarnação, coloque a roda de Sansara também, né? Que é esse olhar dos nascimentos e mortes, né? Então, e realmente, assim, eu não sou estudiosa nesse assunto, mas me parece que a questão da não reencarnação é algo um pouco mais recente na história da humanidade, né? A gente precisa realmente estudar para não ficar falando coisas que são inadequadas, mas, assim, pelo que eu tenho lido, é uma história um pouco mais recente. Então, tudo que a gente vê, né, da tradição do Vedanta, do budismo, tudo fala em reencarnação, renascimento, né, mais dentro do budismo, mas conceitualmente é a mesma coisa, né? É o que ele fala aqui, sabe, tira... é como se trocasse de roupa. O espírito tira uma roupa e entra em outra, né? Então, é bem nesse olhar mesmo, e aqui você já havia associado também com o Livro dos Espíritos a questão 166, né? 166, Então, anotei aqui para não perder o fio da meada. Era isso, só que eu comentar. Quer ler para nós a 166, Laelder, para a gente engatar a primeira? Está no capítulo 4 da pluralidade das existências, tópico a reencarnação, questão 166. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Eu leio a e a B e a C? Não, basta essa só. Sim, senhor. Então, você vê aí as doutrinas se tocando. E não é nada de estranho, porque se o espiritismo está na lei da natureza, essas doutrinas elas têm que se tocar. Elas, na verdade, elas têm que convergir. Esse diálogo entre as doutrinas é um indicativo de que a gente está andando na direção daquilo que os hindus chamam de Sanatana Dharma, o conhecimento imperecível, os conhecimentos que nunca passam, as verdades que nunca mudam.
reencarnação faz parte do Sanatana Dharma, ou seja, das verdades imorredoras da criatura. E eu achei muito bacana o comentário que o Lawrence faz no pé dessa folha. Quem tiver aí com a obra na mão pode até acompanhar, em que esse comentário que o Lawrence faz é dele, tá? Não é do Bhagavad Gita, em que ele diz que a reencarnação é uma lei universal, e no final ele comenta: enquanto a alma não tem conhecimento espiritual de si mesma, esse processo é inconsciente, ou seja, mesmo que você diga, mas eu não acredito na reencarnação, não muda nada, porque você está na condição de alma inconsciente. O processo vai se dar sem que você tenha lucidez, compreensão desse fenômeno, mas ele vai continuar acontecendo, porque ele está na lei da natureza e não existe ninguém que possa fugir a isso, né, Ângela? Exatamente, é a roda, né? Não tem, enquanto a gente não adquirir consciência, a gente não sai dela. Está preso ali. Vivendo essas experiências de maneira sequencial. Podemos passar para o 23? O homem real, o espírito, não pode ser ferido por armas, nem queimado pelo fogo. A água não o molha, o vento não o seca, nem move. Ok. Não, peraí, calma, tem muita coisa aí. Certo? Você percebeu o que ele disse? Você percebeu que ele disse que o homem real, vírgula, o espírito, não foi? Você leu? É. Então, quem é o homem real? O espírito. Então, quem é o homem real? O espírito. E isso a gente vai encontrar na doutrina espírita também. Porque o espiritismo também afirma a mesma coisa. Quando comenta conosco sobre a realidade do mundo espiritual e do mundo corporal. Leia para nós a questão 85 do Livro dos Espíritos. Já vai. 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Ok. Aqui na minha tradução, que é do Noleto, diz: qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corporal, né? Não o mundo espírita, mas o mundo espiritual. Aí diz o mundo espiritual que preexiste e sobrevive a tudo. Pega a questão 938A. 738. 738A. Ok, lá vai. Espera aí que eu vou achar aqui também. Posso ler? É a resposta que eu quero, tá? Você quer a resposta? Eu quero a resposta depois de um ponto em seguida na resposta. Diz assim: os espíritos. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Olha, os espíritos que sobrevivem a tudo. Que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Eita, sim. Continue. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Ok, stop. Então, qual é o objeto da solicitude de Deus? O espírito. Não é o homem. Não é a criatura encarnada. O objetivo da solicitude é o espírito. Então, o foco de Deus não está na nossa felicidade material, está na nossa felicidade espiritual. Quando a gente viu a nossa mensagem de abertura, que falava daquela... e quando eu te pedir as coisas loucas, não me atendas, Senhor, é porque ele está pedindo com olhos de espírito e não com olhos de matéria. O verdadeiro objeto da solicitude de Deus são os espíritos, porque eles é que são o ser verdadeiro,
E aqui está dito, são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são os espíritos, não são os homens. Então, quando eu digo assim, eu sou o filho de Deus, não é eu corpo, sou eu espírito imortal. Esse negócio aqui que eu estou usando é apenas um uniforme que eu uso para me apresentar. Então, essa não é a minha verdadeira face. Se vocês olharem bem, vocês vão poder perceber que eu tenho uma forma diferente. Na medida em que eu compreendo que eu não sou o corpo, eu percebo que isso é apenas um disfarce que eu estou usando. Mas eu estou por trás. Eu, na verdade, sou o espírito, tá? Eu é que sou o filho de Deus, não é o corpo que eu visto. Isso é confuso? Não, aí a gente tem que sempre parar e pensar assim, eu tenho um corpo, né? Na linguagem a gente fala assim, o meu espírito não, o meu corpo, né? Agora, precisa do corpo para carregar o espírito, né? Lá, enquanto a gente está aqui. Senão não vai, né? Senão não vai. Você ficou ótimo com esse corpo. Você viu o meu corpo espetacular? Eu ainda vou colocar uma barba. É porque ele é no período pré-barba, né? Nós somos gêmeos separados ao nascer. Você vê a semelhança das personagens, né? Então, e eu queria destacar uma questão aqui, olha. Como é que diz? A arma não fere, o fogo não queima, a água não molha e o vento também não seca. Não seca. E o vento não seca. Muito legal. Vê para mim a questão 91. 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Resposta: nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo. E eles são igualmente acessíveis. Não é a mesma coisa não, hein? Pois é. Não é a mesma coisa não. Olha lá. Ele não queima, como é que é? A arma não fere, o fogo não queima. A água não molha e o vento não o seca. Então, vai lá na questão, não, no item 257 de O Livro dos Espíritos. Primeiro parágrafo. 257, questão do Livro dos Espíritos, primeiro parágrafo. Não é questão, é item. Certo. Ensaio teórico da sensação dos espíritos. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é, pelo menos, a causa imediata. A alma tem percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dá dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Agora, leia. Nem o frio. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Ok. Cara, para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. E aí, se você ler o 24, ele vai continuar esse mesmo assunto. Quer ver ler o 24 para nós? O 24. O 24. É o espírito sinônimo de inteligência? Não. O livro. Desculpe, Jorge. 24. Ele é impermeável, incombustível, indissolúvel, imortal, permanente, imutável, inalterável, eterno e penetra tudo. Percebe como isso leva ao mesmo conceito que a gente tem?
Nós temos que entender que nós estamos há 5.200 anos atrás, então o vocabulário, às vezes, não é exato como a gente gostaria que ele fosse. Quando ele diz que o Espírito é eterno, é porque Deus, criando desde o princípio, evidentemente, existe Espírito desde sempre, né? Porque se Deus existe desde sempre, ele sempre criou, não? Então, a ideia de que o Espírito é eterno é no sentido da existência dele. Ele é, aqui diz assim, ele é impenetrável, inqueimável, eterno, é o que está aqui, penetra em tudo, é firme, é inferível, não sei como é que chama em português, mas que não consegue ferir. E ele é infurável. É o que está dito aqui em Esperanto. Borebla, não pode furá-lo. Que é aquela ideia de que você deu um tiro no espírito e você matou, né? O espírito, a gente compreende que ele tem essas características com relação à vida material, né? Angela, aí, Jorge. Oi. Jorge. Pode falar, Laelda. Não, pode falar, Angela, pode falar. Depois eu falo. É uma observação que, por um lado, é interessante. Por exemplo, né, Allan Kardec, naquela época, não tinha muito contato com o Oriente, né? Sim. Então, são linguagens, a linguagem é diferente, né? Às vezes eu falo sobre isso com meditação também, a gente não vê falando em meditação, né? Mas, conceitualmente, é o que você está abordando, né? É o mesmo conceito. Talvez com palavras diferentes, porque havia essa distância, né, entre, né, a Europa e o Oriente. O Oriente, né? Verdade. Muito bem. Acho que a gente pode seguir para o próximo, não? O 25. Em sua essência, é invisível, inconcebível, incognoscível. Sabendo isto, não te entregues à aflição pueril. Entendeu? O que o Krishna fez com ele? O Krishna mostrou o que era o espírito e depois disse: ora, se o espírito é tudo isso, então tu não tens que ter medo das coisas da vida material. Porque se você tiver consciência da realidade espiritual, que é a nossa essência, nós teremos... Ele vai falar um pouquinho mais à frente isso, mas ele vai levar esse raciocínio. Daqui a pouco o Krishna vai comentar isso, mas eu vou me antecipar até um pouco. Se você tiver esse conhecimento de que o espírito é imortal, que o espírito não fere, que o espírito não pega fogo, que o espírito não se afoga, se você tem, e que ele nada o destrói, e que ele sobrevive à morte, você deixará de ter os medos que você tem. Porque o nosso problema, do nosso medo, ele decorre exatamente do nosso desconhecimento. O Buda comentava muito sobre isso, não é, Ângela? Sobre a questão da necessidade do conhecimento para que a criatura conseguisse alcançar a libertação do sofrimento pelo acesso ao conhecimento espiritual, né? O conhecimento é fundamental em todas as tradições, né? Em todas as minhas, para a gente sair da ignorância. A ignorância nos mantém presos, né? Aqui. Presos ao medo, né? Principalmente ao medo. E o Buda dizia o seguinte, que a falta do conhecimento espiritual leva à ilusão, porque como eu penso que o mundo é um mundo material, eu vivo numa ilusão. Eu fico olhando no espelho, achando que eu sou o que o espelho mostra, eu fico achando que os bens materiais são tudo da vida, então eu crio uma ilusão. E dizia o Buda, e a ilusão leva ao apego, porque como eu estou iludido, eu me abraço com tudo e tenho medo de perder. Isso, olha, a Marjorie está falando aqui que a causa é Maia, né? A causa de Maia. A deusa da ilusão. Que é a ilusão, né? Mas... Quando nós nos aproximamos do conhecimento espiritual, eu descubro o que o espírito é.
acessar esse conhecimento é descobrir as verdades espirituais. Então, o que o Krishna faz? O Krishna diz para o Arjuna, vou te falar a real. Ó, o espírito é isso. Então, se o espírito é isso, cara, perde teu medo. A ignorância leva ao sono da alma. É verdade, a gente fica com a alma em consciência de sono. E, querendo resumir isso tudo numa fala de Jesus, eu diria, capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 32, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Do quê? Minha pergunta... Liberta do quê? Dessa ignorância, dessa roda de samsara, desse não aproveitamento da existência, da repetição das experiências, do ciclo reencarnatório de baixo teor evolutivo. Fala, Laelder. A gente sabe que, assim, de tanto conhecimento, principalmente a partir desse exato momento, né, antes mesmo com conhecimento espírita, a gente sabe que tem atitudes nossas que como se a gente estivesse no estado de sono, Jorge. Isso mesmo. Agora, e aí não seria essa a questão? A frase de Paulo diz assim, combati o bom combate, que era a luta dele tentar ficar um ser esperto diante do que ele sabia? Exato, com certeza. Né? O bom combate é combater desperto. Eu não sei se eu vou lembrar aqui, eu vou tentar lembrar, mas Joana de Ângeles, ela diz que existem 7 características das pessoas que estão em consciência de sono. Quem está em consciência de sono tem 7 características, eu vou tentar lembrar. A primeira delas é viver indiferente ao bem. O bem está acontecendo, estou indiferente a ele. Nem me interessa. Segundo, eu não sou indiferente, eu tenho raiva do bem. Eu reajo ao bem, eu tenho raiva do bem, eu quero agir exatamente o contrário a isso, porque me incomoda o bem. Olha, o Paulo está lembrando aqui, a resistência à impermanência leva ao apego. Exatamente. Você não quer aceitar a impermanência das coisas, então você se agarra, né? É o sofrimento da impermanência que o Buda falava. Terceiro, o indivíduo ele compreende que tem mudança, mas ele não consegue fazer. Ele não consegue. Ele diz, não, eu sei, mas eu não dou conta. Eu entendo, mas eu não consigo, coitadinho. Eu sei, mas eu não dou conta. Né? Eu não consigo, eu não sei fazer... E aí eu me coloco na posição de vítima e fico sem me movimentar espiritualmente. O quarto sinal é as discussões inúteis. As pessoas que discutem por bobagem. Perdem tempo discutindo coisas que não têm valor nenhum. O quinto é as buscas infrutíferas. Pessoas que vivem sonhando com buscas que não vão levar a coisa nenhuma. Que não levam a crescimento espiritual. O sexto é as exigências descabidas, pessoas que vivem fazendo exigências. Tudo elas exigem. Não, mas está frio, o café está frio, o café está quente, o pão não está bom, eu não gosto de assim, eu queria que fosse... você trouxe pastel? Eu trouxe de carne, de queijo e de camarão. Não trouxe de frango? Eu queria de frango. Né? Então... pessoas que o tempo todo elas exigem, está muito calor, está muito frio, eu não queria ir, eu queria isso, aquilo, eu não gostei, eu queria comer uma coisa diferente. Então, o tempo todo exigindo. É um sinal de consciência de sono. E o último é não se vincular a nenhuma causa do bem. Eu consegui lembrar as 7, pensei que eu não consegui lembrar. Então, são os 7 sinais de consciência de sono. Quem marcou a cartela toda e gritou bingo, abra seu olho, porque está realmente em plena consciência de sono. Tá? Vamos lá. Em sua essência, é invisível, inconcebível e incognoscível. Sabendo isto, não te entregues à aflição. Pois é, cara. Se você souber o que o espírito é, as suas aflições elas têm que diminuir. Se você entende o que a vida seja, a aflição tem que diminuir.
Se a aflição está muito... Eu não estou assim querendo criticar, dizer assim, não é possível. Não, a gente tem que entender o ritmo de cada pessoa. Mas o importante, Laelder, é que a gente entenda. Se a gente entende o que é a vida espiritual, a tendência é que o problema diminua de intensidade. Tá certo? Fala aí enquanto eu vou localizar aqui um texto que eu quero ler. Não, diante da sua fala, e aí é o que a gente talvez não tenha vivenciado, é assim, uma das questões é a gente não aceitar o que a gente está entendendo, ou a gente vê a vida dentro do nosso modo que é mais aprazível, mais satisfativo para nós. Que aí é um grande problema. Não é como você vê a vida, é como ela realmente é. E nisso ela faz com que você saia da zona de conforto. Eu sempre digo, eu digo sempre assim, não adianta você cair na ilusão que o que você for pedir a Deus, ou a energia, seja ela qual for, você vai achar que ela vai dar a você 100%. Não vai. Por quê? Porque esse seu pedido está cheio, esse nosso pedido, melhor dizendo, está cheio de proposta. Mas ele não tem proposta para nós. Ele tem propósito. Se a gente entender o nosso propósito por estar aqui, aí vai ficar mais fácil da gente se relacionar com tudo. Laelder, você conhece um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo? Eu penso que sim. Tem ele na sua casa? Tenho sim. Pega ele aí. Vou pegá-lo. Eu fico pensando, assim, enquanto ele vai buscar, que a gente está nessa busca de conhecer, de entender, né? E vejo tantas pessoas que, eu uso a expressão assim, que passam pela vida, e em algum momento dá uma tristeza, né? Perceber isso, de que quais são os valores, assim, os valores, né? Nascer, trabalhar, né? E eu falo assim, poxa, que encarnação desperdiçada. Né? A gente pode estar aprendendo um pouco, mas está buscando ainda aprender um pouco, né? E isso é uma grande evolução. Nossa, eu acho que a gente está num caminho muito legal, porque a lâmpada começa a piscar assim, de vez em quando. Existe um livro de Joana de Ângeles que representa bem isso, não sei se eu botei ele aqui. Eu deveria ter aqui, né? Mas... O autodescobrimento? O autodescobrimento? Momentos de consciência. O que é momento de consciência? É lampejo, ótimo. Sim. Capítulo 2, item 6, último parágrafo. Por favor. Capítulo 2, item 6, último parágrafo. Parágrafo curtinho. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo, o que possui e se desespera. Desespera. Vocês perceberam? Quem tem o conhecimento espiritual assemelha-se ao rico que perde uma soma sem emoção. E aquele que não tem o conhecimento espiritual assemelha-se ao pobre, que quando perde alguma coisa, perde tudo e se desespera. Ok? Então, conhecer a vida espiritual muda o sentido da minha vida. Então, eu posso dizer, Laelder, que conhecer a vida espiritual é um tesouro. Porque quando eu tenho esse conhecimento, eu sou rico. Porque mesmo que eu perca as coisas, eu sempre tenho. Então, esse é o tesouro que estava escondido, que Jesus disse assim, um homem andando pelo campo, tinha um grande tesouro, vendeu tudo que tinha para comprar o terreno que tinha o tesouro dentro. Esse é o tesouro, a riqueza. Porque a partir do entendimento da vida pelos olhos do Espírito, tudo vai mudar de sentido. Aí a gente vai compreender a fala... Olha, eu estou achando que esse estudo do Bhagavad Gita não vai acabar nunca. Aqui, ele diz assim... Nós lemos 3 versículos. Eu também estou achando que nós vamos passar os 3, 4 anos estudando.
Olha, o Laelder me disse que ia ser 12 lives para ler os 18 capítulos. Nós vamos ter que resumir, então? Não, ele me disse que ia ser, mas estou achando que vai ser 1000. Olha só aqui. Eu estou dizendo 12 lives para cada capítulo, cada item do Bhagavad Gita. São 12 lives por ano, 12 lives por ano, Laelder. Foi isso que você quis dizer. Pois é. Olha só, no item 25 ele diz: invisível, inabalável, inacessível pelos sentidos, assim tu és. Não, portanto, tu, conhecendo estas coisas, não permaneças na aflição. Então, se tu souberes que o espírito é imortal, imperecível, indestrutível, inqueimável, imolhável, inalterável, e tudo que ele está falando, por que esta aflição? Então, ele está tirando a consciência de Arjuna do pensamento humano e levando para uma leitura espiritual da vida. Então, essa é a primeira das lições que Krishna está oferecendo para Arjuna. A apresentação do Espírito, que tem a ver com a doutrina espírita. Se você pegar o Livro dos Espíritos, a segunda parte do Livro dos Espíritos começa discutindo o que é o Espírito. Exato. Percebe como está tudo interligado, meu? Então, aqui, na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele vai começar falando sobre o que é o Espírito, né? Livro segundo, que é o livro da capítulo primeiro da segunda. O mundo dos espíritos. E aí? E aí, a primeira lição do Krishna é imortalidade da alma. Você viu que a primeira lição do Krishna não foi o Deus único? Ele vai falar do Deus único mais para frente. Se Deus permitir, a gente vai chegar lá. Eu estou muito velhinho, mas a Ângela dá conta. Então, a gente vai chegar e vai ver ele falando que existem vários deuses, mas o Criador é um só. Ele vai chegar nisso aí. Mas a ideia da imortalidade ela já é entregue. Por quê? Porque o conhecimento da imortalidade da alma foi o conhecimento mais repetido em todas as religiões na história da humanidade. Muito mais do que a existência de um Deus único, porque esse conhecimento ele é muito mais impactante na transformação da criatura do que a simples crença da ideia de um Deus único. Agora, saber que a alma é imortal... Cara, isso muda tudo, isso transforma tudo. Então, você vai ver aí o Krishna se debruçando sobre essa questão no item 25. Ok? Ok. O 25 já foi, né, Jaja? Agora vamos para o 26. É o 26, na verdade, né? Se, porém, não o crês e pensas que nascimento e morte são coisas reais, mesmo assim te pergunto, por que te lamentas e entristeces? Pois, em verdade, a morte deriva do nascimento, e o nascimento dimana da morte. Não te aflija, pois, pelo inevitável. Aqueles que carecem da sabedoria interior ignoram de onde vimos e para onde vamos. Conhecem só aquilo que é transitório. No ser eterno, todas as coisas são compreendidas no estado invisível. Depois se fazem visíveis e na morte tornam a ser invisíveis. Por que então... Peraí, Léo, está com pressa. Desculpe. Eu estava falando, ninguém pediu para interromper, aí eu continuei, anjo de luz. Aqui ele diz o seguinte: se até mesmo tu acreditas que... Como é que está dito em português o 26? Mas até mesmo... Se, porém, não o crês
e pensas que nascimento e morte são coisas reais, mesmo assim te pergunto, por que te lamentas e entristeces? Então, e aí está dizendo o seguinte, mesmo que você não queira acreditar em tudo que eu estou te falando, mesmo que você acredite que a morte e o nascimento sejam reais, ou seja, que realmente a pessoa nasce e que realmente a pessoa morre, porque a gente sabe que isso é tudo aparente, porque quando a gente nasce não está nascendo, quando morre não está morrendo. Então, mesmo que você considere isso, me explica onde está a razão da tua aflição. Me explica onde está isso, por quê? Aí ele vai dizer, porque o nascimento segue a morte, tal como a morte se segue a um renascimento. O Paulo vai mostrar aí a leitura do 26, olha, pelo Humberto Roden. Se o ego está sujeito às vicissitudes de nascer e morrer, nem por isso deves entristecer-te, ó Arjuna. É uma tradução diferente, porque a palavra ego não existia, né? Então, o Humberto Roden está fazendo aí uma atualização da linguagem, né? Mas aqui, do sânscrito, seria: mesmo que tu acredites que a morte e o nascimento sejam coisas reais, eu te pergunto, por que tu sofres? Já que ao nascimento se segue a morte, e a morte se segue o renascimento, e isto é inevitável. Então não há sentido para a tristeza. É isso que está dito aqui na tradução que eu tenho. Como é que tem aí no 26 de vocês? O 26 é aqui. Se, porém, não o crês e pensas que nascimento e morte são coisas reais, mesmo assim eu te pergunto, por que te lamentas e entristeces? Aí o 27 diz assim, pois, em verdade, a morte deriva do nascimento e o nascimento dimana da morte. Não te aflija, pois, pelo inevitável. O que ele diz é o seguinte, mesmo que você não acredite, você não sabe que vai existir a morte. Vamos admitir que você não creia em nada, você não crê em nada, pronto, beleza. Quem de nós que mesmo não crendo em nada não sabe que nós iremos para a morte? Porque esse desespero, se isso é a realidade da vida. O inevitável. E às vezes é tão difícil para as pessoas pensarem nisso, que é certo, né? Que a morte é certa. E aí o sofrimento, acho que vai daí, né? De não conseguir aceitar como que isso é certo. Aí o que vem depois? O que vem depois traz um sofrimento, pensar nisso traz um sofrimento muito grande. Exato. Então as pessoas, elas dizem assim, eu nem gosto de pensar que um dia minha mãe vai morrer. Eu nem gosto de pensar nisso. Mas é um processo inevitável. Fala, Helder. A minha pergunta, um tanto quanto filosófica, como evitar o apego ao desapego? Como evitar o apego ao desapego? Na verdade, é considerando a importância da existência humana, porque senão a gente vira fanático, né? Nós temos, na verdade, um instinto de conservação para isso. Nós, durante muitos milhões de anos, nós vivemos desenvolvendo um instinto de conservação, para que a gente não se expusesse a perigos. Quando eu chego no parapeito de um prédio, eu digo, não gosto de olhar para baixo, que me dá uma sensação ruim, vou ficar aqui fora. Por que isso? É um instinto de conservação que a gente cultivou durante muitos milênios. Eu tenho fome, eu quero comer, eu tenho sede, eu quero beber. Instinto de conservação. A pessoa não controla determinadas funções que são instintivas. Diz assim, a partir de agora eu não vou mais respirar. Vou ficar sem respirar durante 10 minutos. Não tem. Chega uma hora que o organismo exige. Então, o que acontece aqui? A compreensão que a pessoa tem de que a morte é um fenômeno inevitável seria, por si só, mesmo que eu fosse materialista, instrumento de convencimento que eu não tenho que me desesperar.
Tá bom, você não acredita em nada? Não, mas não sabe que a morte é inevitável? Então, por que esse desespero diante daquilo que é inevitável? Então, ou você acredita e acreditando tira o medo da morte, ou você não acredita e sabendo que é inevitável também vence o medo da morte. Porque isso vai acontecer. É igual a pessoa não querer envelhecer. Não tem como. Não tem como. Ninguém consegue deter a marcha do tempo, né? E aí... Jorge, só uma observação. Eu acho que o medo vem bastante também da cultura de que não tem nada após a morte do corpo físico, né? Quando a gente de fato acredita nessa continuidade, é em trabalhando e perdendo medo. Mas algumas culturas colocam que não existe mais nada após a morte do corpo físico, e isso é um gerador de medo, de pânico, nem sei exatamente a palavra mais adequada para colocar aí. É verdade. Vamos para o item 28? Aqueles que carecem da sabedoria interior ignoram de onde vimos e para onde vamos. Conhecem só aquilo que é transitório. No ser eterno, todas as coisas são compreendidas no estado invisível. Depois se fazem visíveis e na morte tornam a ser invisíveis. Por que então lamentar? Meu texto aqui está bem diferente. Olha, o Paulo diz aqui: o inevitável é a morte para os que nascem, todo morrer é um nascer, pelo que não deves entristecer-te por causa do inevitável. Isso aqui é o 27. É inevitável não se entristecer. E o 28, no meu texto aqui, diz assim: insensíveis são o começo e o fim da vida. Sensível é apenas o meio. Por que, então, chorar? Ele está dizendo o seguinte, que nascer não dói, morrer não dói, o que dói é viver. Então, por que o medo da morte se morrer não dói e se nascer não dói? Por que essa nossa aflição se a morte não é dolorosa? Aqui, Paulo Witter diz que o 28 diz: e manifesto é o princípio dos seres, manifesto o seu estado intermediário, e imanifesto é também o seu estado final. Por isso, ó Arjuna, que motivo há para essa tristeza? Bem parecido com o texto que o Laelder leu. Aqui, para mim, não tem essa parte. Esse é o 28, né? Meu aqui não tem esse. Meu é bem mais curtinho. Aqui diz: insensíveis o começo e o fim da vida são, e sensíveis apenas o meio. Por que, então, choramos? Né? Aí eu queria que você lesse a pergunta 154 de O Livro dos Espíritos. 154. Separação da alma e do corpo. Pergunta, Kardec. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Responde os espíritos. Não. Pronto, acabou, não precisa. Não. A morte não é dolorosa, ou seja, o fenômeno da morte em si não é doloroso, ok? E aí a gente volta para cá, para o Bhagavad Gita, que tem a mesma coisa aqui apresentada. Muito interessante. Eu queria chegar aqui no... mas está muito longe. Não, é no 39 o que eu estou querendo. Não vai chegar no 39 nem na semana, nem no mês que vem. Eu queria tanto chegar no 39, não vai dar para chegar no 39. Então, tudo bem. Amigo, o 39... Amigo, esse estudo é a sabedoria. É saborear cada passo e para passo. Sem pressa, lindo. Mas só me antecipando ao 39, o 39 ele vai falar uma série de conhecimentos, e lá no 39 ele vai dizer: isso que eu estou te falando é o conhecimento verdadeiro. Que ele vai chamar de yoga. Sabe o que é yoga em sânscrito? Diga.
Conexão com o divino. Conexão com Deus. Unidade com Deus, que a gente poderia chamar também de religião. Yoga significa a minha conexão. E ele diz assim, este conhecimento é o yoga, porque é o conhecimento que te conecta com a fonte. Mas isso ele vai falar só no 39. A gente ainda vai ensinar muitas coisas para o Arjuna antes de chegar aí. Eu queria ir até o 32, 10, 29. Quanto à alma, o homem real, espírito ou ser eterno, alguns o tomam por coisa maravilhosa. Outros ouvem falar e falam dele como de uma maravilha, com incredulidade e sem compreensão. Mas a mente mortal não compreende este mistério, nem o conhece em sua natureza, verdadeira e essencial, apesar de tudo o que foi dito, ensinado e pensado a seu respeito. Ou seja, ele está dizendo que a humanidade desconhece a existência do Espírito. Isso ele falou há 5.000 anos atrás. Nós estamos hoje, 5.000 anos e 200 depois, na mesma condição. A humanidade desconhecedora da existência do Espírito. Não é fantástico isso? A observação que ele põe aqui, ó, só pode compreender o ser eterno quem o realizou em si mesmo. Cara, esses comentários dele são muito bons, hein? Muito. Muito bons. Isso aí não é do Bhagavad Gita, são comentários do tradutor. Acho que ele se empolga, vai e escreve, da vontade dele. Esses comentários não estão no texto, mas é muito legal, muito bom isso. É uma reflexão muito legal, porque realmente a humanidade se maravilha com as coisas do Espírito. E eu acho muito curioso, sabe o que é, Lael? O quê? Nós estamos, desde o começo da história da humanidade, colecionando fatos que falam da imortalidade da alma. Desde o começo da história da humanidade. Aí lá nos templos de Apolo, nos templos de não sei quem, no Egito Antigo, nas visões que não sei quem teve, tem um acervo de fenômenos absurdo. Mas parece que nada convence a criatura humana. A gente se convence por um segundo e apaga. É muito impressionante isso. Você vê que a humanidade vem coletando informações sobre mortalidade desde o princípio, mas nunca se convence. E o fenômeno impactante da ressurreição de Jesus não serviu porque eles jogaram Jesus na condição de um Deus. Aí não, mas aí é por isso que ele apareceu, né? Mas é uma situação que ela é comum na nossa humanidade, né? A comunicabilidade dos espíritos com os homens. Ô Jorge, é interessante que desde que a gente começa esse capítulo, é quase como se Krishna ficasse batendo na mesma tecla, né? Quer dizer, de repente, assim, se fosse claro para a gente, bastaria um item, né? Mas ele precisa, né? Ficar batendo na mesma tecla para que vá entrando, né? Imagine se para a Arjuna foi assim, imagine para nós. Leia o 30 para nós, Lael. Abre o microfone. O espírito, esse homem real que habita o corpo, é invulnerável e indestrutível. É a vida mesma. Não há, pois, motivo para te abandonares a aflição e tristeza. É a mesma ideia que foi dita lá atrás, repetida, né, Ângela? Aqui na minha tradução diz: invulnerável é sempre o espírito em relação ao seu corpo. Tu não deves, portanto, te entristecer pela sorte dos seres. Está aqui colocado na minha tradução. E o 31 vai nos levar a uma mudança na lógica do raciocínio, que vai sair um pouco dessa discussão
da imortalidade, das características do espírito, a entrar numa discussão mais relacionada com os aspectos da necessidade da luta interior. Eu queria que a gente, pelo menos, chegasse no 32, para a gente poder fechar. Leia o 31 para a gente. Deves estar atento ao teu dever. Tu que és um príncipe da casa dos guerreiros, tens por dever combater com resolução e heroísmo. O dever de um soldado é combater, e combater bem. O combate justo honra o guerreiro e abre-lhe a porta do céu. Espera aí, tu já passou para o 32, não foi? Foi. Direto. Você pediu para eu passar o 32. Então, segura aí. Olha o meu 31 aqui. Meu 31 diz: também, se tu consideras os teus deveres de militares, deves lutar heroicamente e conforme a lei esta batalha. Então, ele sai um pouco da discussão da imortalidade e vai para o aspecto da luta interior. Eu não preciso dizer isso, a gente já comentou outras vezes, a Ângela já foi bastante enfática nessa parte, de que essa luta, essa batalha, na qual todo o texto vai passar, é uma luta dentro da criatura humana, né? É a luta do positivo contra o negativo, das virtudes contra as imperfeições. Então, ele está dizendo o seguinte, que você tem que lutar. Tem que lutar. Você vai lutar e vai lutar dentro das regras. Né? Aqui que está sendo dito aqui no meu texto, ele tem que lutar heroicamente dentro das regras. E viver os deveres militares que ele tem. E aí, na sequência, no 32, diz: é dever do combatente que batalha, que ele batalhe e bem, para que assim abra-se para ele todas as portas dos céus, por honra se abrirão todas as portas do céu. Aí eu vou falar que é uma coisa que não tem nada a ver. Vocês viram ele falando que a guerra abre as portas do céu? Quando você luta, abre as portas do céu. Se você pegar a tradição dos povos bárbaros na época do Império Romano, a religião deles dizia isso, que para que você alcançasse o céu tinha que morrer em combate. Por isso que eles venceram os romanos, porque eles tinham uma motivação a mais para lutar. Os romanos lutavam pelo salário que eles tinham, né? Lutavam como soldados, eles lutavam pelas suas posições dentro do exército. Eles não, eles estavam lutando por uma vaga no céu. Morrer lutando é a grande possibilidade de você alcançar o reino dos céus. Isso é uma leitura enviesada dessa luta, que a luta é interior e eles jogaram a luta para o lado de fora. Pode falar. Não, é a história do combater o bom combate, né? Você tem que pôr os olhares, né? Combater o bom combate, primeiro o interior, depois a justiça, né? E aí foi até o que o Larda falou lá no comecinho, né? O que a gente entende por luta, né? E somos todos guerreiros. Aqui ele nos coloca todos como guerreiros, né? O bom combate. E aí tem aquela frase de Jesus, né? Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Trazer a espada. Isso. Essa luta, ela não é uma luta exterior, é uma luta da criatura contra as suas próprias imperfeições. Como o guerreiro, Arjuna não pode agir como um homem santo, por exemplo. Mas essa luta é a minha luta que eu combato dentro de mim para vencer as minhas imperfeições, em que eu tento, iluminado pelo meu conselheiro, que é Krishna, vencer aqueles que se apresentam como sendo os inimigos que não querem dividir comigo o território. São meus parentes, mas querem assambarcar todo o território do ego para si. Não querem dividir. Então, um lado representa o self, o outro representa o ego, lutando para que o ego, enfim,
dê espaço para que o self se manifeste. Marjorie, lá no comecinho, né, no primeiro dia, a gente até comentou isso, que é a luta representativa, né, das 5 virtudes contra as 100 não virtudes. É um trabalho árduo. É as 5 virtudes contra as 100, os 100 defeitos. Gente, isso aqui não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Laelder, eu acho que aqui a gente acha que pode parar, porque nesse momento é mudar o tom da conversa. E ele vai entrar na discussão sobre a guerra interior, a luta interior, a mudança, o esforço, o batalhar, o alcançar o céu. Ele vai sair da discussão da imortalidade e vai ingressar nessa outra discussão. Ok. Então, paramos no item 32, é isso? 32, e a gente pode voltar ao 31, 32 para engatar, porque eles vão abrir um novo tópico dentro desse capítulo. O Paulo acordou e escreveu: felizes deveras são os guerreiros chamados a lutar numa batalha dessa natureza. Isso aí que eles veem espontaneamente como uma porta aberta para os céus. Eu relembraria aqui um versículo que está na carta de Tiago, com essa tradução do Paulo. Um versículo, acho que é primeira epístola de Tiago, Epístola Universal de Tiago 1,5, se eu não me engano, que diz assim: bem-aventurado aquele que sofre a tentação, porque todo aquele que sofre a tentação está marcado para receber a coroa da vida. Aí você diz, como assim o cara que tem a tentação está marcado para receber a coroa da vida? O que acontece é que a nossa humanidade ela é tão anestesiada, tão ignorante, que ela nem vê a tentação, ela faz o mal e nem percebe que faz o mal. Ela vive num nível de inconsciência tão grande que ela nem se questiona do que faz. Feliz aquele que já está em conflito, porque o que está em conflito já descobriu que tem 2 caminhos. Então, bem-aventurado o varão que sente a tentação, porque os que sentem a tentação estão marcados para receber a coroa da vida, porque descobriram que não tem um caminho só, que tem pelo menos 2 opções para agir nas circunstâncias. E aqui diz, felizes deveras são os guerreiros chamados a lutar numa batalha dessa natureza, que lhes vem espontaneamente como uma porta aberta para os céus, ou seja, é a oportunidade, se eles ingressarem nessa luta, de alcançarem o céu, se eles se movimentarem nessa direção. Muito legal. Muito legal. Gente, esse estudo é fantástico. Olha, é muito legal. É muito bom. É excelente. Nós vamos ficar por aqui. E assim, eu não estou dizendo que a gente vai estudar o Bhagavad Gita e vai descobrir coisas novas. Não vai, porque a gente vai ver a doutrina espírita reeditada há muito tempo atrás, porque a doutrina é a mesma. Mas o fantástico é você pegar um texto que tem 5.000 anos e encontrar nele os princípios da doutrina que está hoje sendo apresentado como uma novidade. É uma coisa incrível você ter a chance de mexer nesses textos tão velhos e descobrir o quão atuais eles são. Os próprios hindus dizem que o Bhagavad Gita é a melhor expressão de tudo em termos de leis espirituais que o homem já recebeu na história da humanidade. Para eles, esse é o melhor texto, melhor ensinamento, fininho, né? É o melhor ensinamento que existe sobre as leis espirituais, visão dos hindus, né? A gente até conversou sobre isso, mas a gente vai descobrindo aí conexões interessantes com a Ângela, vai nos ajudando nesse trabalho. E a gente vai ouvindo e esses ensinamentos vão voltando e a gente vai refletindo, porque, como a Ângela está dizendo, quanto mais a gente se convencer disso, mais ricos nós nos tornaremos e menos aflitos ficaremos. O Paulo botou um negócio que eu achei muito legal. Ele diz assim, o Gita é parte integrante da doutrina secreta, é verdade.
na primeira escola de espiritualidade fundada pelo Cristo, que é a Índia. Então, a Índia foi o primeiro lugar onde os conhecimentos espirituais chegaram, formaram uma quantidade grande de iniciados, e depois esses caras saíram reencarnando em tudo que era canto, levando conhecimento para o Egito, que foi a segunda escola, né? Para a Grécia, para Israel e depois o Brasil. Então, são essas escolas que a gente tem aí de conhecimento espiritual do planeta. Muito bom, muito bom.